Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma série do vídeo para a linguagem Rust. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre as estruturas de controle de fluxo nessa linguagem. Lembrando que nós estamos utilizando a interface VS Code, né, para que nós possamos aí demonstrar os códigos que foram desenvolvidos. É uma atividade curta hoje, né, onde nós vamos falar rapidamente aí sobre as possibilidades de fazer controle de fluxo nessa linguagem. Lembrando que a linguagem Rust é vamos dizer assim, a linguagem hoje mais moderna, né, e que tem por princípio prezar, né, e cuidar da segurança. Tanto é assim que muitas partes de códigos dos sistemas operacionais estão sendo desenvolvidas ou migradas para essa linguagem. Então, vamos passar rapidamente para o que foi preparado hoje, né? E assim a gente conhecer um pouquinho mais dessa linguagem. Bem, eu tenho aí na tela, na parte superior, né, uma estrutura, uma anatomia do programa que começa com a palavra reservada FN, man, abre e fecha parênteses sem argumentos, e a chave que é o início do bloco. E lá no final do bloco apenas a chave encerrando. Então todo esse conjunto de códigos de possibilidades, de estruturas, eles estão dentro desse bloco. Tá? Vamos falar agora sobre a primeira, né? Nós vamos comentar todas elas e depois vamos fazer a execução de uma só vez, mostrando aí as diferentes saídas e possibilidades, tá bem? Vamos lá. A primeira estrutura, como não poderia deixar de ser, a exemplo de outras linguagens, é a estrutura if. Né? Essa estrutura, conforme ela está sendo apresentada aí na tela para vocês, né, nós temos aqui uma variável, né, sendo declarada na linha 5, x igual a 5, na linha 6 se faz um teste, if x é menor do que 10, abre um bloco, né, uma chave, e tem duas linhas de impressão aí. Né? A primeira delas diz x é menor do que 10, e a segunda é uma linha que faz criar, né, uma linha em branco, né, com os caracteres entre aspas barra n, tá? The new line, tá bem? Então essa é a primeira estrutura. A segunda estrutura que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a estrutura match. A estrutura match ela é muito semelhante em outras linguagens à estrutura switch. Ela permite que a gente faça uma série de desvios satisfeitas algumas condições, ou uma pelo menos, execute desvios no controle do fluxo. Né? Então, nós temos aí como está na linha 14 uma declaração de variável x igual a 5, e depois o match começa, né, match x, dar a opção 1, 2 ou underline, né, que no caso são as opções de desvio de fluxo. Tá? Então, por exemplo, a opção 1, né, nós temos aí a impressão de x é igual a 1, a opção 2 tem a setinha aí, né, atribuindo para fazer a execução do comando print x é igual a 2, e o underline mais a setinha apontando, né, print x é diferente de 1 e 2. Esse bloco então permite, né, as opções 1, 2 e underline seriam as opções possíveis, 3 aí no caso, né, de desvio de bloco. Tá? Lembrando que essa estrutura onde eu tenho o comando print pode perfeitamente ter, né, chave sendo aberta e fechada, e dentro desse espaço colocar um bloco com uma sequência de código. Bom, a próxima estrutura é a estrutura for. Né? Então nós estamos aí na linha 25 declarando uma variável v, let v, é um vetor, vec, né, exclamação, que é de um método, né, vetorial, que recebe os valores 1, 2 e 3. E aí para cada índice e no vetor faz a impressão
do valor encontrado no vetor, né? Então eu tenho aqui essa chavezinha aqui entre aspas é para que passe o parâmetro que está dentro do vetor VEC, tá? Do vetor V, perdão, tá bem? A próxima estrutura é a estrutura while, né? A estrutura while, né, como nas outras linguagens, também uma estrutura de controle, e na linha 33 eu faço a declaração da variável x, que é mutável, ou seja, ela pode receber valores diferentes, e faço então, né, o controle com a palavra while, né, que diz a sentença 34. While x maior que zero, begin, tarará, né, ou inicia o bloco, tá? E depois fecho o bloco na linha 37. Na linha 35 eu passo o valor, né, que o x está assumindo naquele loop ali controlado, perfeito? Bom, a terceira estrutura é uma estrutura denominada loop, que ela permite o controle de fluxo de um bloco, né, usando-se, né, o loop como um processo de repetição. A palavra reservada é um processo de repetição, mas em algum momento eu tenho que fazer algum controle, e esse controle retorna novamente o código, né, do teste if, tá? E a palavra reservada break para quando satisfeita a condição do teste if, ele interrompe a execução do programa, ok? Então essas são basicamente as principais estruturas de controle de fluxo. Vamos rodar então agora, olhando aqui para a janelinha, a parte de baixo, né, logo acima da minha imagem, aonde eu vou executar esse código, né, chamando aí cargo run, né, e o nome do programa, main.rs, tá? E aí então nós temos, né, a primeira saída lá, que é a estrutura de controle ifs, x era igual a 5, então x é menor que 10 como resultado. O resultado do bloco match, né, que está aqui em cima, que eu estou mostrando agora para vocês na janela superior, retorna, né, x é diferente de 1 e 2, né, porque eu declarei x igual a 5, então ele retorna a mensagem da opção underline, tá? Estrutura for, né? Nós temos aqui no bloco sendo mostrado agora aqui na parte superior, nós temos como saída, né, os valores 1, 2 e 3. Exatamente, né, porque o nosso vetor V tem os valores 1, 2 e 3. Na estrutura de controle while, né, vocês perceberem, né, o que eu estou fazendo. Eu inicio com x igual a 5 e vou testando, né? Enquanto o x for maior que 0, ele vai fazendo a impressão do valor. Como eu faço na linha 36, onde está iluminado pela lampadinha à esquerda, x igual a x menos 1, então a saída é inversa, né? Ou seja, sai do valor maior que eu estabeleci no início, x igual a 5, e vai reduzindo até 1. 1 é maior do que 0, então ele faz a impressão inclusive de 1. A próxima saída seria o quê? Se fosse 0, né? 0 é igual a 0, então o programa faz a interrupção, tá bem? E o loop aqui, né, nesse bloco que eu estou mostrando para vocês, nos dá exatamente as saídas, né, de acordo com o estabelecido aí pelo código. Na linha 44 eu estou definindo que a minha variável x assume o valor igual a 2, tá? E depois então nós temos um loop, né, que começa na linha 45 e termina na linha 51, e tudo que está aí dentro do bloco tem um teste if, que tem o bloco de 46 até a linha 48, e faz um teste if aqui, x maior ou igual a 6, e se ele for, ele interrompe o programa com a palavra reservada break, né, na linha 47. Tá? Sai desse laço, desse teste, imprime o valor de x e faz a soma de uma unidade. E aí esse bloco, né, loop, se repete até que,
né, x seja 6. Então começa em 2 e vai até 6, que é o que temos aqui na saída da janela, né? O x assumindo a primeira vez 2, a segunda 3, 4, 5 e 6. Bem, pessoal, vocês podem ter percebido que são estruturas de controle de fluxo muito fáceis de serem codificadas e utilizadas, né? E por hoje era isso. Na próxima semana nós vamos trabalhar com a construção de funções na linguagem Rust. Até lá!